Bom dia, então, alunos. Vou fazer uma gravação agora da aula do dia 28 de junho de 2021, do texto e a atividade proposta para a aula de hoje. Eu vou lendo o texto e vou fazendo algumas explicações sobre ele, como a gente já fez em outras aulas. A gente vai entrar num tópico hoje de geografia humana, que é a geografia que se interessa pela transformação que os seres humanos fazem na paisagem desde o início da revolução cognitiva, desde que a gente se tornou diferente dos outros animais, há cerca de 100 mil anos atrás, e começamos então a fazer alterações na paisagem. As primeiras alterações eram muito modestas, os seres humanos eram caçadores-coletores, andavam pela paisagem em busca de alimento, água, abrigo, caça, e não tinham ainda cidades e não existia também ainda agricultura. Então, o ser humano era parte da paisagem. Nesse momento, a gente é uma parte da paisagem que modifica a paisagem humana, modifica a paisagem natural e humana. Então, nós vamos olhar então para duas situações, dois tipos de espaço diferentes e complementares, um tem relação com o outro. A paisagem urbana, as cidades, as metrópoles, as megalópolis, onde vivem atualmente bilhões de pessoas em todo o planeta, e a paisagem rural. A grande diferença de que a gente percebe rapidamente se estamos numa paisagem urbana ou numa paisagem rural é a densidade populacional. O que é densidade populacional? É a quantidade de habitantes por metro quadrado. Quantas pessoas existem por metro quadrado? Dividindo a população pelo território, pela extensão territorial, a gente tem esse número, que se chama densidade populacional. Mas é muito fácil de perceber. Se você está numa grande cidade, você está cercado de pessoas. Se você está num espaço rural, muitas vezes a próxima pessoa que você vai encontrar está muito distante disso. A gente tem alunos em Porto Alegre, a maioria vem de espaço urbano, conhece os espaços da periferia da cidade. Algumas localidades de Porto Alegre parecem rural, né? Algumas cidades próximas a Porto Alegre, como Viamão, Gravataí, têm espaços de sítios que são de baixa densidade populacional e que parecem, né, têm semelhanças com a paisagem rural, estão dentro dessa região metropolitana de Porto Alegre, mas a maioria de nós vive na cidade mesmo, nos grandes bairros, nas grandes vilas, nos grandes espaços urbanos de Porto Alegre. Então o texto começa assim: a paisagem urbana e a paisagem rural. Dentro do tema da complexidade da paisagem e do espaço geográfico no século XXI, seguiremos refletindo sobre as diferenças e conexões entre o espaço rural e o espaço urbano. A diferença implica em inter-relação ou interdependência. Eles são relacionados, um depende do outro. São faces da mesma forma de civilização, mesmo modelo civilizacional. São o mesmo tipo de modo de vida que se divide em duas formas de ocupação do espaço, a urbana e a rural. No vídeo da aula de hoje, vamos focar nessa forma de relação que se aplica à paisagem urbana e à paisagem rural. Então, tem esse vídeo, tem o vídeo de uma aula de um outro professor, que eu coloquei o link para vocês assistirem, né? E tem esse texto que a gente está lendo agora. Há uma relação cultural e econômica determinando as características próprias de cada espaço, certo? Cada espaço ele tem um aspecto cultural no modo de vida que o diferencia do aspecto urbano. No entanto, a população urbana de uma determinada região do país e a população rural dessa mesma região tem coincidências culturais, às vezes no modo de se vestir, no modo de falar, no modo de festejar, celebrar, que são diferentes para as regiões do Brasil, para as regiões de todo o país. Os gaúchos são gaúchos, ainda que vivam em Porto Alegre ou em uma grande fazenda na fronteira do estado, com a Argentina ou com o Uruguai. Então tem uma coincidência cultural, uma interação cultural entre pessoas que vivem num mesmo espaço
no seu caráter urbano e no seu caráter rural. Do mesmo modo que há essa relação de interdependência e essa relação cultural e econômica, vemos a intervenção do ser humano nos dois tipos de espaço geográfico. O ser humano modifica tanto o espaço rural quanto o espaço urbano. E a gente tem que lidar com as consequências dessas intervenções de modo cada vez mais intenso. Especialmente agora que a gente está no século XXI com 7 bilhões de habitantes no planeta. É muita gente para alimentar, que consome muita água, que consome muita energia, e tudo isso estressa o equilíbrio ambiental, estressa a natureza de modo a retroagir sobre nós. Ela nos afeta de volta. A gente agride a natureza e ela se modifica de modo a tornar a nossa vida mais difícil, mais complicada. Então, há um equilíbrio ambiental necessário para que as condições de sobrevivência da espécie humana no planeta Terra se mantenham viáveis. Por exemplo, se a gente tiver uma alteração nos gases da atmosfera, a gente não consegue respirar. Pode haver mudança no clima, pode haver mais chuvas ou menos chuvas, desertificação, destruição de florestas, aquecimento ou resfriamento do planeta, e tudo isso afeta as possibilidades de sobrevivência de uma população humana tão grande, né, de tantos bilhões de habitantes. E também há a questão da qualidade de vida. Quando a gente altera o ambiente, a gente pode estar produzindo condições degradadas de qualidade de vida ou condições melhoradas de qualidade de vida. Depende da forma como a gente modifica o ambiente. Então, o modo como realizamos a ocupação e a intervenção nos espaços geográficos afeta a nossa vida. A pesquisa científica, o conhecimento, deve orientar as decisões coletivas, democráticas e políticas que determinam a intervenção no espaço geográfico, seja ele urbano ou rural. Então, nossa relação com a floresta amazônica, com o cerrado, com o árido nordestino, o semiárido nordestino, com a pampa gaúcha, esse grande espaço, né, de pastagem onde a agropecuária se desenvolve. Toda essa relação, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural, tem que ser orientado de uma forma que o conhecimento e a pesquisa científica nos possibilitem ter mais qualidade de vida, né, e ter uma relação de maior equilíbrio com esse espaço geográfico, com esse ambiente. O texto se encerra, então, pedindo que vocês façam uma pequena resenha, um pequeno resumo dos problemas que afetam a nossa qualidade de vida no espaço urbano. Estou supondo que a maioria de vocês vive na cidade e que vocês têm alguma coisa para pensar, para apontar sobre problemas da convivência das grandes populações no espaço urbano. Pode ser a questão do transporte, pode ser a questão da distribuição da renda, a questão dos empregos, a questão da violência urbana, enfim, os problemas que vocês conseguirem pensar ou pesquisar na internet. Não tem problema nenhum vocês irem atrás disso lá no Google e encontrarem esses problemas por vocês mesmos, numa pesquisa que vocês podem fazer bem tranquilamente ali, bem rapidamente. Vocês podem criar, como a Shakira estava me explicando, um documento lá criar uma resposta na atividade lá dentro do Google Sala de Aula, digitarem, né, colocarem um texto lá, ou escreverem nesse papel, nesse documento que eu coloquei ali, imprimirem ele, escreverem nele e tirarem fotos e enviarem. Esse era, então, a explicação da tarefa de hoje. A gente tem aula de novo na segunda-feira. Até lá, vocês podem me procurar pelo WhatsApp ou mandarem e-mails dentro do espaço do Google Sala de Aula para tirar dúvidas. Eu estou sempre dando uma olhadinha ali, prestando atenção no que vocês estão fazendo. Um abraço para todo mundo, né? Um bom estudo para quem puder acompanhar pela internet. Quem tiver dificuldade com o sinal pode procurar a escola para pegar um material impresso. Valeu, tchau, tchau, um abraço para todos.